Vamos lá, gente. Vamos continuando com a nossa leitura aqui. Estamos lendo, estamos lendo A República de Platão e estamos indo por etapas. Você sabe, eu estou anunciando aqui devagarzinho e vamos começar. E vou fazendo essa leitura, né? Vamos começar no 366A até o E. Essa numeração é a numeração original da tradução já, né? E eu vou intercalando com uma ou outra fala minha. Espero que eu consiga contribuir aqui para a nossa leitura. Vamos lá então? Continuando então. Depois destes argumentos, havíamos de escolher a justiça, de preferência a uma injustiça de maior amplitude, uma vez que, se assegurarmos os resultados desta com uma falsa respeitabilidade, procederemos a nosso bel prazer junto aos deuses e dos homens, quer em vida, quer depois de mortos, tal como diz a afirmação feita pelo povo em geral e pelas pessoas de categoria mais elevada? É uma pergunta. Segundo tudo quanto dissemos, como será, Sócrates, que há de querer honrar a justiça uma pessoa que tenha a vantagem de possuir força de ânimo, capacidade econômica ou física, ou nobreza de nascimento, sem que se ria ao ouvir elogiá-la? A verdade é que, como admites, se alguém puder demonstrar que é mentira o que dissemos e estiver seguro de saber bem que a justiça é o maior dos bens, tem sempre uma larga compreensão e não se encoleriza com as pessoas injustas, mas sabe que, a menos que alguém, por um instinto divino, tenha aversão à injustiça ou dela se abstenha devido ao saber que alcançou, ninguém mais é justo voluntariamente, mas que, devido à covardia, à velhice ou a qualquer outra fraqueza, censurará a injustiça por estar incapacitado de a cometer. Que assim é, e é evidente, uma pessoa dessa espécie que alcance essa capacidade é o primeiro a praticar a injustiça até onde for capaz. E a causa de tudo isso não é senão aquela da qual toda essa discussão contigo, do meu irmão e minha, partiu, Sócrates, o seguinte dizer: meu caro amigo, de todos que vos proclamais defensores da justiça, começando nos heróis de outrora, cujos discursos se conservaram até aos contemporâneos, ninguém jamais censurou a injustiça ou louvou a justiça por outra razão que não fosse a reputação, honrarias, presentes dela derivados. Aqui me parece que há uma defesa da parte exterior da justiça, que as pessoas buscam os louvores de serem justas em detrimento do fato de serem justas. Então, quero crer que aqui o autor quer dizer sobre o marketing que muita gente faz da sua justiça, do seu jeito de se conduzir, mas que no fundo, talvez essa pessoa não seja exatamente justa. Continuando. Quanto aos que são cada um em si e o efeito que produzem pela sua virtude própria, pelo fato de se encontrarem na alma do seu possuidor, ocultas a homens e deuses, ninguém jamais demonstrou suficientemente, em prosa ou em verso, até que ponto uma é o maior dos males que uma alma pode acolher, ao passo que a outra, a justiça, é o maior dos bens. Se, portanto, todos vos nos falasseis assim desde o começo e nos persuadissem desde novos, não andaríamos a guardar-nos uns aos outros para não praticarmos injustiças, mas cada um seria o melhor guardião de si mesmo, com receio de coabitar com o maior dos males,
se praticasse a justiça. Interessante, né? Interessante essa questão. E eu acho que ele vai trazer logo à frente, não sei quando, uma alusão ao canal não, ao anel de Giges, que eu acho que coroa bem isso aqui, que aquela pessoa que, se pudesse ficar invisível, cometeria as piores atrocidades do mundo, né? Continuando, vamos aproveitar e dar mais um passo no 367 do A até o B. Seria isso, Sócrates. Ou, talvez, ainda mais do que isso, o que Trasímaco ou qualquer outro teria a dizer sobre as relações entre a justiça e a injustiça, confundindo grosseiramente, em meu entender, os seus atributos. Acho que está querendo encerrar a conversa de justiça e injustiça. Mas eu, já que nada devo ocultar-te, empenhei-me em discutir com todas as minhas forças no desejo de te ouvir sustentar o contrário. Não nos demonstres, pois, unicamente com a tua argumentação, que vale mais a justiça do que a injustiça, mas os efeitos que cada uma delas produz em quem as possui, e graças aos quais uma é o mal e a outra um bem. Põe de parte a questão da reputação, como o Glauco te desafiou a fazer. Aqui vem outro conceito, né? Justiça e injustiça, ele fala em reputação. Pois, se não puseres de parte de ambos os lados a verdadeira e lhe acrescentares a enganadora, não diremos que exaltas a justiça, mas as aparências. Nem que censuras a injustiça, mas a sua exteriorização. E que nos exortas a ocultar a nossa injustiça, mas concordas com Trasímaco, que a justiça é um bem alheio, útil ao mais forte, ao passo que a injustiça é útil e proveitosa a ela mesma, mas prejudicial ao mais fraco. Uma vez, então, que concordaste que a justiça figura entre os maiores bens, os que são dignos de se possuírem em virtude das consequências que deles derivam, mas muito mais ainda por eles mesmos, tais como a vista, o ouvido, o bom senso, a saúde e quantos outros bens há aí produtivos pela sua própria natureza e não resultantes da reputação. Exalta então na justiça o que ela tem de vantajoso por si mesma, para quem a possui, e na injustiça o que ela tem de prejudicial, deixando a outros o cuidado de elogiar os ganhos e a reputação. Uma coisa também interessante que a gente precisa discutir, que nós estamos falando sobre filosofia, então tudo é discutível, né? Será que há benefícios na injustiça? Boa pergunta, né? Que talvez ele deixa assim meio que de lado não, mas meio que nos fazendo essa pergunta também. Será que só a justiça é coisa boa? Será que a injustiça não tem atributos bons também? E mais, essa justiça e essa injustiça que o autor nos fala, será uma justiça como nós a conhecemos hoje, modernamente, uma justiça vinda do Estado ou uma justiça personal, uma justiça pessoal, isto é, o que eu tenho de ideia enquanto justiça e injustiça? Isso é importante perguntar porque nós estamos falando com um autor bastante antigo e que, evidentemente, não dá para nós colocarmos na nossa situação histórica de hoje. Nós precisamos contextualizar o texto. Ok? Continuando. Já eu poderia aceitar de outras pessoas que honrassem desse modo a justiça e censurassem a injustiça, elogiando e vituperando, a propósito de cada uma, a sua fama e lucros,
mas não de ti, a menos que tal me obrigasses, porque tens passado toda a tua vida a examinar essa questão, e só esta. Portanto, não nos demonstres apenas com a tua argumentação que a justiça vale mais do que a injustiça, mas também por que motivo? Isso retorna a essa pergunta que fiz agora há pouco. Só a justiça tem seus bons atributos? Pelos efeitos que cada uma produz por si mesma em quem a possui, quer passe despercebida a deuses e homens, quer não, uma é um bem e a outra um mal. E aqui encerramos então esse capítulo. Eu li 2 numerações, e aqui eu diria o seguinte, que muito provavelmente, né, e eu estou lendo aqui pela primeira vez também com você, mas essa justiça aqui é uma justiça barra faculdade, uma justiça que faculdade não, mas uma justiça ou injustiça que nasce com o ser humano. Não é a justiça do Estado. É por isso que ele interpela o outro sobre os atributos dessa justiça. E me parece que esses atributos são muito humanos. Porque ele fala sobre atributo, a justiça como um olho, como um nariz, como um ouvido, né? Como algo bastante humano também. Ufa, chegamos ao final. Obrigado por ter ficado comigo aí neste nosso novo vídeo. Fique esperto, fique de olho. Já volto para um outro vídeo e assim vamos nós vagarosamente caminhando com essa leitura importante, A República de Platão. É isto. Muito obrigado, um abraço, até mais.